sejam bem-vindos ao canal Icatriluna. Eu sou a Liran Creuri e hoje eu estou com a Seren. Olá, pessoal. E com a Tainá. Oi, gente. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4 do livro Wicca para Iniciantes da Thea Sabin. E ele vai falar sobre meditação, transe e templo astral. Mas aí, a gente vai falar sobre isso porque teve um ruído aí na tradução do livro para o português. Mas quando chegar na parte de templo astral, a gente fala sobre isso. E foi até bom que eu tô lendo em inglês, a Seren tá lendo em português, pra gente comparar essas coisas. Porque algumas coisas ficam perdidas na tradução, né? Isso é normal, então aí é bom que a gente consegue comparar. Porque alguns termos são específicos, né? Mas assim, para começar, vocês gostaram do capítulo? Eu gostei bastante. Eu gostei bastante de todos os capítulos até agora. Eu também gostei. Tipo, o livro em si, a linguagem dele, tipo, desde o capítulo anterior já tá, tipo, bastante exercícios, dá vontade de fazer, de praticar, dá bastante alternativas. Esse capítulo especial, ele aprofundou um pouco mais e os exercícios da questão do trânsito sendo bem interessante. Legal, muito bom. Eu também gostei muito. Esse é meu capítulo favorito. Porque ele fala de uma coisa que eu nunca tinha visto num livro de iniciante, que é realmente ele dá o passo a passo bem explicadinho na questão do templo astral. Então isso é muito legal. E aí eu acho que vale muito a pena a gente explorar esse capítulo com bastante cuidado, porque tem muita informação legal aqui. Então a primeira coisa que eu queria falar é a questão da meditação. Por que a meditação é importante, né? Por que a gente precisa aprender a meditar para ser uma bruxa wiccaniana ou natural ou qualquer tipo de bruxa, né? Por que a gente precisa meditar? Bom, eu pratico um tipo de meditação já há bastante tempo, mas que não tem a ver com a Wicca, que é aquela meditação para respiração, mindfulness, né? Esse tipo de coisa. No livro, pelo que eu entendi de meditação, você entra em um estado de transe, mas com outros objetivos, né? Ou o objetivo de exercitar mesmo sua mente, ou para você fazer a magia em si, ou para você conseguir alguma informação, ou para você conversar com os deuses. Aí tem vários itens que ela vai colocando no capítulo. E aí eu não sei muito bem assim como que é essa diferença, mas para mim ficou claro que aquela meditação que a gente faz, por exemplo, de mindfulness, de respirar, fazer exercício respiratório e tal, não é exatamente a mesma coisa do que essa meditação na Wicca, né? Perfeito. É que a Wicca trabalha mais a questão, inclusive, das visualizações. Tipo, na meditação da respiração eu também pratico. E o bom é que ajuda a gente a silenciar, fincar. Dentro da Wicca é possível fincar com o assentamento que foi explicado no capítulo anterior. O legal é que, tipo, eles trabalham com uma maneira, ainda mais esses exercícios que foram passados, tipo, a entrar no subconsciente e chaves mais diretas, de ir direto no objetivo e no porquê. A respiração de se acalmar ajuda a ter um pouco mais de domínio, só que essa direção ajuda a gente a ter até uma camada mais direta naquilo que a gente precisa, sem falar que o princípio da magia, eu posso fazer tudo na minha magia de velas, posso colocar várias camadas. Se não tiver esse poder, esse domínio mental, não vai trazer tanto efeito, né? Exatamente. Então é isso que vocês falaram e o que a Seren falou, a questão de, tipo, tem uma diferença, né, entre a meditação de respiração, a meditação mindfulness, a meditação, né, que a gente faz para aquietar a mente, e a meditação guiada para um propósito de visualização, que é o que a Tainá falou. Existe essa diferença. E aí ela traz aqui vários conceitos que eu acho que é importante a gente deixar alinhado quando a gente estiver falando, para a gente conseguir falar todo mundo a mesma língua. Então, a primeira coisa é, tipo, por que as pessoas precisam meditar para fazer a magia, para ser bruxa e tal? Então, a meditação para você aquietar a mente, que é focada na respiração, que é aquela meditação que você
só presta atenção na respiração e vai ali prestando atenção nos seus sentimentos e não vai imaginando nada, não vai visualizando nada, ela é importante para todo mundo, né? É o tipo de meditação que todo mundo deveria praticar, é o tipo de meditação que você pode aplicar para crianças nas escolas, para pessoas no ambiente de trabalho. É aquele tipo de meditação que hoje em dia tá ficando cada vez mais moda, né? E isso é bom, porque... E que ela não tem nenhuma ligação com qualquer religião, né? Isso, exatamente. E isso é muito bom, porque é uma prática, né, meditativa para a saúde do seu cérebro e vai ser muito bom como qualquer outro exercício cerebral, né? Então, essa meditação é uma meditação importante, mas não é a meditação religiosa, né? Mas a gente faz as duas, né? Que nem as meninas falaram, eu também, eu faço as duas. E a gente tem como saber qual a gente está fazendo. E aquela outra, que é a meditação com visualização. Que aqui no livro, ela chama, em inglês, de pathworking. E em português, ela chama de caminho. Mas aí a gente já vai falar sobre isso. Mas é uma meditação de visualização. Então, a bruxa, o mago, ele vai visualizar o que ele quer trabalhar magicamente. E aí tem duas camadas dentro disso. Tem aquela meditação para você visualizar, e aí tem uma mais profunda, que é quando você acessa o templo astral. Então, a gente está falando de 3 tipos. A meditação de respiração, a meditação para esvaziar a mente, que é o que a gente vai chamar aqui de meditação oriental, que é o que os monges praticam e tudo mais. E aí, indo para a meditação ocidental, eu tenho 2 opções: a visualização e o pathworking, que é a viagem para o templo astral. Então, a gente vai falar dessas 3, né? Vamos com calma para não ter nenhuma dúvida, mas se tiver também, vocês podem perguntar nos comentários, eu posso fazer uma parte 2 respondendo as dúvidas, porque quando eu comecei eu também tinha muita dúvida, né? E aí eu via vídeos, por exemplo, do pessoal falando que você tinha aqui esses termos, né? Você tem que entrar em alfa e você vai ter um transe. E tudo isso me assustou quando eu comecei, né? Porque, nossa, como assim transe? Eu não quero entrar em transe. E aí, né? Mas você sabe que eu achei que a maneira como ela explica sobre o transe foi muito legal para quem tá começando. Eu achei bem bacana, assim. Bem leve. Tá, isso mesmo. Eu achei que foi, tipo assim, sabe, tão explicativo, ela foi aos poucos, ela explicou, ela fala, tipo assim, o que ele é, depois, o que vai acontecer quando você entrar em transe, o que tá acontecendo enquanto você está em transe, exemplos de quando você entra em transe, exemplos de como induzir o transe. Então, tipo, eu achei bem assim, eu gostei pra caramba, achei bem explicadinho. Como faz pra sair, como se manter seguro, como sair, é isso mesmo. Não ter medo, né? Nossa, achei bem legal mesmo. Sim, realmente, é bem leve, né? Então, aí a primeira coisa é isso. Nesses 3 tipos de meditação, tanto a oriental, quanto a visualização e quanto a viagem para o templo astral, pathworking, todos esses 3 tipos você vai ter que passar pelo mesmo processo, que é o transe, né? E aí, alguns lugares você vai ver aqui que é um estado alterado de consciência, né? É a mesma coisa que transe, que é a mesma coisa que estar em alfa. Então, aí, essas 3 coisas, o que é estar em alfa, né? O cérebro, ele tem vários tipos de modus operandi, assim. O que a gente dorme, que todo mundo sabe, é o REM, né? O REM. E aí, o alfa é um desses estados. O alfa é um estado onde os seus batimentos cardíacos estão mais leves, não estão tão rápidos. E aí, você entra em alfa, ou seja, você está em transe, mas assim, é uma coisa bem tranquila, que ela fala que é quando você está realmente concentrado, você não necessariamente... Aliás, você não está fora de si, você está sentindo tudo, você está consciente de tudo, mas você também não está dormindo. É um limiar entre essas duas coisas, né? Então, E aí...
Uhum. Eu fiquei com essa dúvida quando eu tava lendo. Então, sempre que ela fala transe, eu posso entender que é a mesma coisa que estar em alfa. Exatamente. Tá. É isso. Beleza. E aí é isso. Aí você tá ali no meio termo entre dormindo e acordado, mas você tá super alerta, você tá. Só que você tá num nível que às vezes um som não vai te perturbar tanto, porque você tá mais concentrado dentro de si. E como que você acessa isso, né? Ela dá aqui várias opções, né? Você pode acender uma chama, acender uma vela, né? Sim. Antes de você falar do como, eu só tenho uma frasezinha que eu achei que é bem legal, assim, tipo, porque dá meio que um resumo que ela fala no livro. Ela fala assim, que durante o transe, a consciência da mente não exatamente nos deixa, embora algumas vezes nós sintamos dessa maneira, mas ela está ocupada em algum outro lugar e o subconsciente tem o caminho livre. Então, para mim, tipo, essa frase deixou bem, bem claro, assim, o que é o transe. Você não está dormindo, mas você também não está totalmente acordado e desperto com a sua consciência. E a sua consciência é como se ela estivesse ocupada fazendo... Ela tá ali, mas ela tá ocupada fazendo uma outra coisa. E então seu subconsciente tá livre para você fazer o que precisa, né? Perfeito. Foi bem legal. Eu marquei uma parte também que ela fala que se você usa... Você pode usar o transe para diminuir as barreiras do seu subconsciente, né? E isso é uma coisa muito interessante da visualização, porque a visualização ela só dá certo quando você consegue, de forma sutil, e quando você está em alfa, né, quando você está nesse estado alterado de consciência, você consegue alterar o seu subconsciente, né, você consegue acessar, na verdade, o seu subconsciente, chegando ali nessas barreiras, e aí você acessando o seu subconsciente, visualizando algo ali, a chance daquilo se materializar é bem maior. Então, eu também grifei essa parte. Legal, né? Porque ela fala que assim você convence, né? Assim, você convence o seu subconsciente de que a meta já é uma realidade. Exatamente, é muito bom. Então, assim. E quando consegue impregnar no subconsciente, tipo, tecnicamente a gente tá trabalhando naquilo até quando a gente tá dormindo, né? Continuamos emanando aquilo. Sim, total. Então aí ela fala, né? Mas e aí, Ailina, como que a gente vai acessar, então, esse estado alterado de consciência, né? Porque, como eu falei, todos os caminhos precisam disso, né? Tanto a meditação oriental, quanto a visualização, quanto o caminho para o templo astral. As 3 opções eu precisar passar por isso para entrar em transe. Então, antes da gente falar das opções do livro, eu queria que vocês falassem quais opções vocês usam hoje em dia. O que, assim, ela falou aqui no livro que para mim funciona muito, até antes um pouco dela entrar exatamente nos métodos em si, ela fala da música e dos sons repetitivos. Então, tipo, música repetitiva para mim é uma coisa que me ajuda muito. E eu tenho um aplicativo, né, que eu pago, que tem umas músicas que são com tigelas de cristal. Então fica aquele plim, plim, sabe? Nas tigelas, assim. Esse tipo de som repetitivo, para mim, é uma coisa que me ajuda muito. Interessante. E ela fala sobre esse som repetitivo, e acho que como para mim, assim, me ajuda, eu grifei, né? Que ela fala que tem os monges tibetanos lá que ela usa, que é os monges repetindo on, on. É um som chato, né, assim, de ouvir, mas ajuda a entrar em transe porque ela fala desse som repetitivo, e para mim ficou forte isso porque eu já uso. Legal. E você, Tainá? No meu caso, eu uso a vela com alguma frequência. E tem uma música de Beethoven, que é piano. Ai, gente, eu amo aquela música. Coloco para repetir algumas vezes. Mas eu uso principalmente a vela e o incenso também. Me ajuda bastante. Fumaça de incenso, para mim, também funciona. Fumaça. A questão da artemísia também, tipo, me ajuda bastante. Aí junta tudo, uma vela, uma artemísia. O incenso de artemísia, sensacional. E a questão dos barulhos tibetanos, eu uso na minha prática de meditação para esvaziar a mente. Eu nunca usei para entrar num transe e depois atingir um objetivo e achei interessante para testar. Eu fiquei me perguntando a mesma coisa.
Eu fiquei pensando nisso a hora que a Seren falou, porque eu não consigo me imaginar falando com os deuses e o barulhinho do sino tibetano. Dem. Imagina Deus falando aí do nada o sino. Meu, mas é forte. Me conta é como você faz. Ué, sei lá. Eu acho bem mais fácil pra mim. Porque, não sei, eu acho que eu queria ter um tambor, na real, mas não tem. Mas realmente, tipo, quando tambor. você tá na visualização, você ouve o Deus falando, aí do nada, tipo, um sino interrompe o Deus e tá tudo bem? Não, mas eu acho que eu não escuto. Ah, entendi. Eu acho que é tipo pra entrar, assim. Entendi. Nossa, porque se fosse um Deus meu, eu ia ficar muito puto. Tipo, eu tô falando, cala a boca, sino. Mas quando vocês colocam música pra entrar, assim, vocês escutam a música o tempo todo? Porque eu não escuto. Ah, bom, olha só que interessante. Então, vou falar como eu faço. Não sei. Não sei como é pra todo mundo, mas boa, tipo assim, muito boa. Parece que a música começa a ir ficando mais longe. Tá. Então, eu uso um CD do Omnia, que é um CD só de harpa, que na verdade é da Jenny, que é a arpista e vocalista do Omnia, né? A Jennifer Van der Harpen, eu coloco o link aí embaixo, que é um CD só instrumental, de harpa e, sei lá, flauta, tambor, é bem celta. E aí ele é só instrumental e eu uso ele desde quando eu comecei a meditar. Então, pra mim já ficou assim, porque como eu usei 1, 2 vezes, deu certo. Aí eu falei, bom, eu vou usar esse CD pra sempre, pra continuar sempre dando certo e sempre sendo tipo, eu até evito escutar esse CD quando eu não vou meditar, porque pra mim é como se fosse assim, o meu portal já, sabe? Então eu uso sempre ele. E aí o incenso me ajuda muito também. Mas vamos supor que eu tô num lugar que eu não posso escutar esse CD, ou que sei lá, meu celular acabou a bateria, ou eu tô sem fone. Daí eu consigo entrar em alfa, porque eu fiz um sigilo de pentagrama, não é nada muito difícil, para que eu conseguisse, daí eu consagrei esse sigilo para que ele fosse meu portal, que quando eu precisasse entrar em alfa, eu desenhasse ele depois da respiração, e aí eu entraria em alfa mais facilmente. Então, é uma coisa que me ajuda também. Mas antes de tudo isso, eu faço aquela respiração quadrada, sabe? Aquele 4x4x4x4, que eu já ensinei no vídeo de meditação, técnicas de meditação, que eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Então, mas aí olha que engraçado, porque eu uso muito essa do 4x4 no Mindfulness. Sim, eu uso ela para todos. Eu não tenho costume de usar ela quando eu tô fazendo um trabalho mágico. Engraçado. Coisa, né? Eu acho que pra mim, na minha cabeça, é assim, a respiração 4x4 me ajuda a entrar em alfa fisicamente, e aí a música me ajuda a entrar no clima mentalmente. Acho que é tipo isso. E eu escuto a música até o final. Respondendo sua pergunta, eu coloco o CD e eu escuto o CD até o final. Então, se eu tô lá numa visualização, ou se eu tô falando com algum deus dentro do meu templo astral, a música tá rolando. Mas como é instrumental, ela não me incomoda. Entendeu? Não, música com letra pra mim jamais. Em qualquer idioma, até que eu não entendo. Desculpa, Thay. Só que, tipo assim, eu acho que a questão da gente fazer as respirações, tipo, tipo como que tudo fosse uma preparação para outra coisa. Tipo, na Wicca é feita essa respiração mais voltada com o objetivo de entrar num tempo do nosso criar e tudo mais, entrar em contato. Porém, a gente saber como respirar, aprender a silenciar, aprender a respirar. Tipo, 4x4 é uma técnica, dentre outras que tem, que vai ajudar a gente a mexer no físico, né? Dar aquela parada e situada na nossa respiração. Então, até para a gente conseguir fazer melhor essas visualizações, a prática do ato de sentar, respirar, recuperar o ar, tipo,
um pouquinho, pelo menos, vai auxiliar muito quando a gente quiser fazer esse trabalho de entrar no transe. É tipo mais camadas que a gente vai colocando, né? Pra conseguir chegar Sim, lá. Com Thay. certeza. Sim, concordo total. E até para ajudar a gente a, tipo, não se dispersar, porque quando a gente está começando é muito difícil. Hoje, para mim, ainda é muito difícil. Eu já medito faz algum tempo, eu tô na Wicca também faz algum tempo, mas para mim ainda é difícil. Tipo assim, porque às vezes você tá num momento em que você tá com um monte de coisa na cabeça. Ela até coloca algumas técnicas do que você pode fazer, né, pra diminuir essas interrupções, assim. Mas dependendo da época, mesmo assim ainda é difícil. Então, se você não treinar, igual a Thay falou, e não fazer sempre, não ter esse hábito, dificulta realmente, né? É. Até porque o ato de meditar, independente do objetivo, é um ato de autoconhecimento. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem poder de passagem, acredito, até para criar nossas fortalezas, nossos escudos e, tipo, ir mais fincado no objetivo, tipo, conseguir criar realmente a energia. E é o que vai levar a gente, não vou dizer a perfeição, acho que não é nem essa a palavra, a conseguir abrir mais as nossas portas com a nossa intuição é realmente a constância. Não adianta falar assim, eu vou pegar um dia que eu vou sentar aqui, eu vou atingir o Nirvana atingido, só vou sair daqui quando atingir o Nirvana. Não, mas medita pelo menos 5 minutos todo dia. É muito melhor um pouquinho, respirar um pouquinho do que o nada. Mas pelo menos parar, se situar, é super importante. Com certeza. Gente, Com a certeza. Guinevere E aí depois conseguiu. chegar. A Oi, Guinevere Gwen. conseguiu. Oi, gente. Tudo bom? Olá. Tudo bom? E aí, Beleza. completando o que a Thay falou, do que, assim, muito melhor você ter uma prática todos os dias, um pouquinho, e aperfeiçoando do que simplesmente chegar um dia, igual ela falou, e falar assim, hoje eu vou arrebentar. E aí não rola, porque é claro que não vai rolar, e aí você se frustra, né? Sim. Então é isso. Eu uso essa técnica do 4x4 para realmente limpar a mente, independente do que eu vou fazer, sabe? Mas é engraçado porque, complementando o que a Thay falou também, quando a gente tá em ritual, que é aquilo que a Seren falou, é um pouco diferente, né? Você não chega a fazer toda uma meditação antes e tal, mas teve muitas vezes que eu estava em ritual, que eu falei, de boa, já tô em alfa. E aí não tava. E aí, assim, enquanto eu não falei, peraí. Para tudo, respira, se concentra, né? Porque às vezes em ritual a gente, poxa, tem vela, tem incenso, tem tudo, a gente fala, tá top, tô conseguindo aqui. Mas acho que a respiração realmente ela faz toda a diferença. Então, quando eu percebi que o meu alfa, entre aspas, dentro dos rituais, estava muito superficial, aí eu falei, não, peraí. Eu acho que é importante fazer esse trabalho de respiração antes, para que realmente eu consiga atingir o meu objetivo de forma mais calma e assertiva, sabe? Porque... E aí também tem tudo a ver com o que a Thay falou, que é da questão de você ter constância e de ser um autoconhecimento, né? Sim. Quer dizer, tipo, você se percebeu, não, pera, não é bem assim. E aí você foi, né? Eu vou jogar então a pergunta para Gwen. E aí, Gwen, a pergunta é a seguinte: como você faz para entrar em alfa? Bom, eu tenho utilizado meditação mesmo. Então, mas assim, na técnica, né? Isso, qual técnica? Ai, meu Deus, sério. É da numeração. Mas não 4x4, eu vou contando de 1 a 10. Ah, legal. Mas é a Só do que é poço difícil. ou não necessariamente? É o quê? Desculpa? A do poço ou não? Não Você é vai do poço. Nenhuma tá. das técnicas que ela passou no livro eu conhecia. Eu Tá. tinha praticado já nenhuma. Eu vou usando lentamente. E já usei também a da chama. Tá. E também a da Que fumaça. poço! A do poço. Meu, a fumaça de incenso é ótima, né? Fala a verdade. Então é Desculpa. incrível. Top. A do poço é uma que
você entra dentro de um poço. Eu usei ela no meu começo, tá? Mas ela é muito complexa, eu acho. Você entra num poço e você vai descendo. Só que não é tipo, você se jogou no poço e você tá caindo. Não, você tá descendo em câmera lenta. E aí você imagina que você tá trocando as cores. Tipo, o seu corpo tá trocando de cor a cada vez que você vai descendo. Então ele vai começar das cores bem vibrantes até as cores mais escuras. E aí, Mas quando não tem isso no livro, né? Não, Essa não tem. Ah, não tá. tem. Eu achei que era do livro que eu tinha deixado passar. Não. Ah, E eu tá. achei ela muito difícil, assim, pra começo e tal. E aí eu descobri a do 21, da escada, né? De 21 andares. De 21 andares, não, de 21 degraus. Degraus. É. Esse Que do é poço, aqui. eu pensei na Alice caindo, tá? Só pra registrar. Exatamente! Uhum. Isso, Só pra isso registrar. mesmo. Aí você imagina o seu corpo vermelho, depois o seu corpo roxo. Só que aí, pra mim, é muita coisa pra pensar ao mesmo tempo. Você tem que pensar que você tá caindo, você tem que pensar que você tá caindo devagar, você tem que pensar que as cores do seu corpo estão mudando, e aí você tem que lembrar a ordem das cores do arco-íris. Eu achei muita coisa. Eu vou procurar isso daí que eu curti. Eu sou meio Alice, eu gosto. Tá, então, tem um vídeo da TCS explicando essa técnica, depois eu coloco aqui na descrição também. Legal. E aí eu te mando. E aí, eu gostei dessa dos 21 degraus, porque eu consigo pensar em coisas bem práticas, assim. Eu consigo imaginar uma escada em espiral descendo, e aí eu consigo imaginar que o som da minha bota tá batendo em cada degrau, e aí vai descendo. E aí, pra mim, funciona muito bem quando eu vou fazer o meu caminho no templo astral. Mas aí, calma que a gente já fala sobre o templo astral. Então, o livro fala de algumas técnicas para entrar em transe, né? Então, ela fala daquela respiração quadrada, que é o 4x4, né? Ela fala de acender uma vela e você ficar olhando para a chama da vela, né? Até você estar bem concentrado. Ela fala também, a mesma ferramenta, você olhar para uma bacia de água, né? Aí depois tem a do caderno, né? Você vai visualizar um caderno e no caderno tá escrito que eu estou em transe, né? E aí você vai visualizando isso. Você vai escrevendo. Você vai se Vai visualizando escrevendo. escrevendo. Isso. Você se Aí visualiza tem escrevendo. Eu estou em transe, eu estou em transe. Tem a do labirinto, né? Que eu acho assustador demais, então eu jamais faria. E eu achei difícil. Eu não sei se eu conseguiria. Eu achei difícil. Pra mim ela é desafiadora. Imagina você ter que imaginar todo um labirinto e imaginar o caminho certo e o caminho errado e a saída. É muita coisa, né? E aí tem a escada, que é a que eu imagino quando eu vou fazer o meu trabalho de templo astral. Aí tem essa dos incensos, né? Pra você ficar olhando a chama do incenso. Tem a do cristal, pra quem gosta de cristal, né? Você vai olhando o cristal e aí você vai se concentrando. Tem a daquelas fontes de água, que você pode usar aquelas fontes caseiras, né? Que vendem hoje em dia sabe aquelas fontezinhas de água? Sim. Aí tem a de olhar para os peixes. Cara, essa de olhar para os peixes é muito verdade, né? Mas eu sempre entrei em transe, entre aspas, sem querer, em lugares que não era para isso estar acontecendo, quando eu tava olhando para aquários. E é muito bizarro isso. Não, eu acho hipnotizante, mas não de uma forma interessante, porque você não quer estar hipnotizado naquele momento. Eu não julgo quem tem, mas eu não gosto de aquário, não. Mas Sim, isso é também pessoal. não. Também não. Mas assim, muitas assim, sala de espera, sabe? Lugares que eu ficava olhando os peixes, assim, da sala de espera, e aí do nada eu tava super concentrada, e tipo, alguém me chamando, ok. Então é interessante essa coisa dos peixes, mas eu também não gosto, não. E aí, a última técnica é de você desenhar uma espiral no caderno, né? Até você realmente tá. Mas assim, gente, segue o seu coração, segue a técnica que você acha mais legal e que faz sentido para você. E aí, essa vai ser o seu portal para qualquer tipo de trabalho de meditação, né? Seja meditação do Oriente, seja meditação ocidental, seja visualização ou seja pathworking, né?
Ela fala também do tambor, que é muito legal e realmente dá muito certo, que a Seren falou, né? Eu queria ter um tambor e tal. Tambor é forte, né? Sim, eu também queria ter um tambor, inclusive vou ter. Logo mais eu vou comprar um tambor. Eu também. E eu vou poder ter e tocar, gata. Você não tá entendendo. Muito bom, né? E aí tem a dança, né, em espiral. E aí, assim, a dança em espiral, quando você tá num grupo e tal, ela forma um transe coletivo. Então, assim, quem nunca dançou quadrilha, né? Por que tem uma hora na quadrilha que as pessoas param de errar? Já repararam isso? No começo fica tudo meio desengonçado, né? Aí um dá o braço errado, não sei o quê. Aí depois parece que tem uma hora que todo mundo entra no eixo e ninguém erra mais. Então é esse transe coletivo que ela tá falando. Então, assim, a dança proporciona isso e é muito legal. Hoje uma em sincronização, ainda mais num ritual, tipo, todo mundo faz uma espiral e dá pra sentir a força. É muito legal os transes com música. Sim, eu gosto muito. Parece que, tipo, solta, ainda mais quando, tipo, muitas mulheres reunidas, por exemplo. É tipo lobos em matilhas organizadíssimas se soltando. E se for lua cheia, fica mais forte ainda. Sensacional. Sim. Um tamborzinho ainda, gente, imagina. Nosso dia é de chegar. Sim. E aí tem o Tai Chi, né? Que ela fala que, na verdade, é uma técnica que ela usa, a autora, né? E aí, existe uma coisa que eu acho importante a gente desmistificar da meditação, né? Que é tipo, as pessoas falam, mas eu não consigo meditar, porque eu não consigo esvaziar a minha mente. Aí, eu vou falar pra vocês, para tudo. A meditação não é esvaziar a mente. Você não vai esvaziar a sua mente. Isso é impossível. Quer dizer, é possível, mas é muito difícil. Né? Você não tem como parar o fluxo de raciocínio, né? Então, se você acha que você não consegue meditar porque você não consegue silenciar a sua mente, já pode parar por aí, porque isso não é verdade. Então, meditação não é igual a esvaziar a sua mente, silenciar os seus pensamentos. Você vai continuar pensando. Só que o seu pensamento, ele vai fluir e ele vai embora. Ele não vai ficar te atormentando. É diferente, sabe? Então você vai deixar ele fluir, você vai entender e você vai deixar ele embora. É isso. A meditação que a gente está falando, no caso agora, mais focada na meditação oriental, é isso. É você prestar atenção na sua respiração, entender que você vai ter pensamentos que vão aparecer, né? Você vai estar lá meditando, tentando se concentrar na sua respiração, você vai começar a pensar as contas para pagar, daqui a pouco eu tenho que buscar o fulano na escola, daqui a pouco não sei o que, isso que lá. Tá, calma. Vai vir esses pensamentos e tá tudo bem. Pensa neles e aí você vai se perguntando. Isso é meditação oriental, tá? Tá, por que eu tô preocupada com isso? Eu já vou, não preciso me preocupar com isso agora. Eu vou resolver isso agora? Não. Então tá, próximo pensamento. E aí você vai respirando e vai. Mas minhas costas tá doendo aqui, não sei o que. Tá, então se arruma e fala, arrumou? Arrumou? Não arrumou? Levanta, pega uma almofada, continua. Não desiste, entendeu? Não é porque você abriu o olho e seu pé tá coçando e você dispersou uma vez que não tá dando certo. Não, tá dando certo, calma, deixa sua mente também se acostumar com isso. Porque é tipo uma academia pra sua mente. Então não vai ser tão fácil das primeiras vezes, né? Mas você vai conseguir. Só que não fica pensando que você vai ficar esvaziando pensamento, não sei o quê, porque não, né? Isso daí é outro tipo de prática, né? Que não é nem essa que a gente espera. Eu lembro de quando eu participava de alguns grupos de meditação budista, que era bem isso que você falou, Ailiran. E a gente chamava muito, né? Eles chamam muito de abandonar os pensamentos que vêm, né? Você vê como você está falando. Veio aquele pensamento na hora que você está lá em meditação. Você pega, olha para ele e deixa ele ir. Você escuta, por exemplo, esse exemplo foi o melhor, quando eu tava numa meditação e ficava pensando, mas e aí? Eu começo a entrar nas coisas, né? Passa um carro, eu já tô pensando que cor que é o carro, pra onde ele tá indo. Então, tipo, carro, ok, e deixa, né? Parece simples, assim, mas não é, mas também não é impossível. É só você pensar que existe e abandonar. Né? Bem legal mesmo. Eu consegui por causa dessa técnica. Legal.
E uma coisa legal que ela coloca no livro também é coisas que a gente pode fazer antes para ajudar nisso. De escrever o que tem, tipo meio que para limpar a mente, assim. Escrever, fazer uma lista de coisas que você tem para fazer, para isso não ficar te atormentando no meio da meditação. Sim. Aí tem outras técnicas de visualizar um rio com água, e a água tá levando as coisas que estão te preocupando agora, naquele momento, e de respiração. Então é bem legal, porque são coisas que a gente pode fazer antes ainda, para tentar diminuir essas coisas que acabam atrapalhando, né? Sim. Porque você vai ver, a primeira vez que você tentar, a segunda vez, a 10ª vez, se você estiver preocupado, a primeira oportunidade que você dá para o seu cérebro de olhar para si mesmo, ele vai te mostrar todas as suas pendências, né? Porque imagina, você tá dando uma oportunidade para o seu cérebro falar com você, né? Para sua mente falar com você. Então, sua mente vai falar o que tá te incomodando. Mas é isso que vocês falaram. Você pode pensar nisso antes e escrever e falar, tá, eu vou resolver isso depois, que é muito legal. Ou então você fala, tá, o pensamento veio aqui na hora, beleza. Você pensa, você fala, posso resolver isso agora? Não. Se eu posso resolver isso agora, tem algo me impedindo? Eu tô me sabotando? Tá, veio esse pensamento, vamos pensar nele então, se for uma meditação oriental, né? Tá, se esse pensamento veio aqui, ele tá me incomodando. Por que ele tá me incomodando? O que eu posso fazer a respeito? Por que eu não fiz isso ainda? Eu tô preguiçosa ou não? Eu tô mentindo pra mim mesma ou não? Isso também é importante, né? Porque se você vai meditar pra olhar pra si e você tá rolando aqueles pensamentos que você tá colocando pra debaixo do tapete, a meditação não vai te ajudar nisso também, né? Mas se é aquela meditação que você tem um propósito, né? Não é uma meditação oriental, vou falar, não, eu tô meditando porque eu tenho outro propósito. E aí vem esses problemas para você, aí realmente você pode falar, olha, depois eu penso nisso, agora vamos pensar nisso aqui, né? Aí a gente falou, né, da meditação oriental. Então é essa meditação que você vai meditar sem propósito nenhum, só o propósito de relaxar, de ouvir a sua mente, né? Então você vai trabalhar a respiração, vai usar a técnica que você achar mais legal e aí vai silenciar. É isso, não tem objetivo a não ser você relaxar e você entrar em contato com você mesmo, você estar presente 100% ali naquele momento. E é isso. Aí, eu falei que tem mais outras, né? Que é a parte religiosa da meditação. Dentro desse termo guarda-chuva, que seria meditação religiosa, a gente tem pelo menos duas aqui que a gente vai falar hoje, que é a visualização e o pathworking, que é o caminho para o templo astral. E aí, na visualização, normalmente é aquela meditação que você faz antes de um feitiço, antes de traçar um círculo, antes de chamar os quadrantes, antes de chamar o deus e a deusa, para visualizar alguma coisa que você está jogando no caldeirão, enfim. Ela é pequenininha, ela não é aquela coisa de, nossa, deixa eu sentar aqui, deixa eu entrar em alfa aqui, né? Ela é um estado de alfa contínuo, né? Que você vai utilizar para qualquer trabalho mágico. E aí, como que vocês fazem essa preparação para a visualização? Essa mais simples, geralmente é o incenso que ajuda, a fumaça, a vela, o que tiver ali no momento, né? Tipo, no altar, assim, uma pedra, um cristal, alguma coisa. Eu acredito que quando a gente está num trabalho ritualístico, né? O próprio incenso, a vela, o ambiente já ajudam, né? Dentro de um ritual, eu gosto de, tipo, antes tomar um banho de ervas, tipo, sabe? Eu gosto muito de usar artemisia, na verdade. Se eu sei que eu quero expandir essa questão, tipo, eu preciso adentrar. Tá, eu gosto bastante de artemisia, tomo um chazinho ao longo do dia. Sei que o meu ritual está se aproximando, dou uma aprofundada, tomo um banho. E aí depois, acho que esse padrãozinho, assim, né? Tipo, incenso, respiração. Mas as ervas ajudam bastante. Tá, e deixa eu te perguntar. É verdade, você o banho chega também a tomar.
Você chega a tomar o chá de artemisia ou você usa pro banho? Porque eu nunca tomei o chá, queria saber. Eu uso os dois. Eu Tá. tomo chá e uso pro banho, que nem eu uso o chá de artemisia bastante para minha intuição. Então, ainda mais quando eu tô nos portais do meu ciclo natural, então me ajuda. Sei que tô de TPM, eu sei que minha intuição fica tendenciosa a aumentar quando eu tô no ciclo. Eu tomo bastante chazinho, faço vaporização com artemisia também. O cheiro da artemisia, tipo, nem fazer, se você for fumante, né? Eu como cigarro, por exemplo, fumo artemisia, tipo, baforar artemisia, tipo, pra vida. E ajuda bastante a dar Eu aquela nunca usei expandida. artemisia, Thay. Ah, é muito bom. Pode tomar Nunca usei chá. pra nada. A nossa questão, tipo, nosso eu, mulher, ajuda bastante, tipo, fica bem curado pra mim. Assim como a camomila auxilia, é que a artemisia ela é bem poderosa, eu acho, uma planta de bastante poder. Então, sei que tem algum ritual que eu sei que eu preciso para aumentar a minha intuição, me ajuda bastante. E aí depois o incenso, assim, mas já abre bastante, sabe, o corpo. Perfeito. Então é isso, né? Visualização. Quando eu tô visualizando, eu gosto muito de. Quando é algo projetado, por exemplo, se for um feitiço, algo no caldeirão, um pedido, uma vela, quando é alguma coisa assim, eu gosto de impor as mãos. Eu aprendi uma técnica que você fecha as mãos em triângulo, então fica um triângulo. E aí você olha para o lugar onde está o feitiço a ser realizado, o caldeirão, o pedido, a vela, o que seja, e visualiza uma luz saindo do seu terceiro olho, passando por esse triângulo entre as suas mãos e indo em direção ao pedido, a vela, o caldeirão, enfim. É muito bacana isso, porque você é mais um ponto de foco, é mais uma camada para o seu feitiço. E você realmente, eu jogo ali a visualização da coisa já acontecendo, sabe? Porque essa é a magia da visualização, né? Você acessa o seu subconsciente e visualiza que aquilo já está acontecendo. E aí você projeta, né? Você joga essa visualização para o feitiço, a vela, o caldeirão, enfim. É muito legal, funciona, né? A Seren tá falando aqui no chat que ela usa também. Por que a mão em triângulo tem um porquê, vocês saberiam dizer, tipo, porque realmente tem um poder o ato da mão estar em triângulo, tipo, o que faz essa posição da mão fazer, tipo, ela abrir tantos portais pra gente, Então, ajudar a acessar o trânsito? O triângulo, na verdade, ele é um prisma, né? E aí, quando você coloca as mãos em triângulo, ele funciona como um portal. Então, é como se fosse um prisma de transmutação. Por isso que muitas terapias holísticas usam a pirâmide, né? A pirâmide para meditar, a pirâmide em cima da cabeça. Vocês já viram aquela pirâmide de metal? Sim. Aquela que entra dentro, sim? Isso, aquela que entra dentro e aquela que coloca em cima da cabeça. Uhum. Então, ela funciona como um prisma de transmutação e também funciona como para-raio. Então, assim, a energia vai vir e, no caso, quando você coloca a mão em triângulo, ela é aquele prisma da capa do CD do Pink Floyd, sabe? O outro lado da lua, The Other Side of the Moon. Sim. É aquele prisma. Então, fica aquele triângulo e, realmente, a luz sai do seu terceiro olho e passa pelo aquele triângulo e passa pelo outro lado. Então é como se fosse mais um ponto de contato. Porque se você deixa a luz, a visualização solta, a chance dela expandir e não chegar no objeto ponto de foco é grande. Então você quer que ela chegue. Então você cria um ponto de foco para ser o portal que vai ligar o ponto A ao ponto B. O ponto A sendo o seu terceiro olho e o ponto B sendo a pirâmide ali, o triângulo, que vai servir de portal para o ponto C, que é o objetivo.
Agora que finalizamos a parte 1, que fala sobre meditação e visualização, clique na parte 2, que vamos falar sobre templo astral. Até lá!